Vamos lá, valendo. Primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é fazer a configuração do gráfico no TradingView. Eu peguei aqui uma conta minha que não é paga, tá? Esse TradingView aqui, ele só comporta 2 indicadores, tá? Então a gente vai ver aqui quais os indicadores que são mais interessantes para a gente e mais importantes em função do setup da Encryptus. Claro que a gente está falando em indicadores aqui, quando a gente fala em indicadores, eu me refiro aos indicadores da Encryptus. Porque esses vídeos que a gente vai fazer aqui, essa chamada toda ela, vai ser baseada no setup da Encryptus. Tá? Uma ou outra coisa que eu vou adicionar aqui, vou explicar para vocês, também é interessante porque vai nos ajudar na hora de sair de um trade, na hora de escolher a moeda. Então, algumas coisas que são fora do setup da Encryptus, mas que tem como base esse setup. Tá? Então, basicamente, quando vocês acessarem o gráfico do TradingView, esteja ele com quais indicadores estiver, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão dar um clique com o botão da direita, numa parte vazia do gráfico, e vão clicar em remover indicadores. Vamos deixar ele completamente zerado, sem os indicadores. E vamos levar em conta que esse aqui é gratuito e só aceita 2 indicadores, beleza? Então, o que a gente vai usar aqui? A gente vai pegar os indicadores da Encryptus. Basicamente, como são 2, o primeiro vai ser sempre o Smart Money Hunter, que é o que a gente vai escolher aqui. O segundo, eu particularmente utilizo o Exponential. Tá? Vocês podem usar o RSI, podem usar o Level, os outros não são tão interessantes. Considerando que o gráfico permite 2 indicadores, a gente vai escolher sempre o Smart Money Hunter, e aí vocês vão escolher o Encryptus Exponential ou pode escolher o RSI. Por que eu acho mais interessante o Exponential nesse caso aqui? Porque o RSI, vocês vão utilizar ele no CoinGlass. E vocês podem utilizar ele também no gráfico da corretora. Certo? Então, eu acho mais interessante, no caso do gratuito aqui, usar esses 2 aqui. Beleza. Colocamos aqui os indicadores e eu não estou vendo o painel aqui do Smart Money Hunter. O que é fundamental, principalmente esse painelzinho que fica nessa área aqui, ó. Esse painel aqui é fundamental. Ele é muito importante porque ele praticamente substitui o bot. Ele funciona da mesma maneira que o bot. Então a gente vai fazer o quê? Abrir as configurações do Hunter, colocar aqui nessa parte onde diz valores e vamos marcar todos os quadradinhos, as janelinhas aqui, onde estiver escrito Show Panel. Essa primeira são 3. A gente vai marcar essa segunda e vai marcar essa terceira aqui. Tá? O que a gente pode ver? Apareceu aqui a timeline. Vou colocar aqui um retângulo. Apareceu a timeline, que basicamente também a gente tem no bot. Tá? Apareceu aqui o painel, que nos mostra o RSI. Como eu disse para vocês, eu vou citar tudo isso aqui, por mais que vocês saibam, alguns saibam, é preciso citar, porque eventualmente vai aparecer alguém que vai instalar, vai adicionar esse indicador e não vai saber o que significa aquilo ali. Então eu vou fazer questão de citar. Basicamente aqui a gente tem aqui, ó, o exponencial, o RSI e o level. Tudo isso aqui, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tem lá no bot. Na hora que a gente for fazer a configuração do bot agora, vocês vão ver. Então, quem não tem o bot, quem não consegue instalar, quem opera pelo celular, vai se basear por isso aqui. As mesmas informações que a gente tem no bot estão aqui. Exponencial, RSI e o level. Esse level aqui, ele só vai acionar quando lá no bot aparecer informação com X, underline, tá?
esse aqui, ó, e esse aqui também, os dois. Eles só vão começar a nos trazer informações quando a gente tiver informação de X underline no ativo que a gente está monitorando. Então, por que eu posso abrir mão do bot? Porque as mesmas informações que eu vejo no bot, eu vejo aqui, nesses dois indicadores e nesse painelzinho aqui de cima. Certo? Depois, quem tiver pergunta, anota. No final desse módulo, a gente vai tirar dúvidas, vai fazer perguntas, responder, tudo que tiver que ser respondido, beleza? Então, por que esses dois indicadores aqui, e não o RSI, e não aquele das bolinhas, que eu nem lembro o nome, porque eu não uso? Porque assim, ó, esse de baixo aqui, ele substitui dois indicadores da análise tradicional. Esse aqui. Ele substitui o MACD e substitui o volume. Então, a gente sabendo fazer a leitura desse indicador aqui, a gente sabe o volume de transações e a gente sabe qual a tendência que vem logo em seguida. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem uma pequena tendência de alta, que veio depois de uma reversão, tá? A gente estava embaixo aqui e começou a reverter para uma alta, certo? O que a gente precisa entender aqui? No que isso pode nos ajudar? As barras que são coloridas com verde, essas barras aqui, ó, que são coloridas com verde, elas são as barras exponencialmente mais fortes. Elas indicam que o dinheiro está entrando em grande quantidade. O volume de entrada de dinheiro é grande. Então, quando a gente tem uma primeira barra verde, como essa aqui, a gente sabe que o movimento vai ter continuidade. Se a gente for olhar isso aqui no gráfico, nesse ponto aqui, ó, e a gente vai deixar marcado o início do movimento, a gente vai perceber que no momento em que as velas trocaram de cor, as barras trocaram de cor aqui, do azul, que é uma pequena entrada de volume de dinheiro, é uma entrada normal, nada de extraordinário, só indica que a gente está numa tendência de alta, uma tendência localizada de alta. No momento em que trocou para essa vela verde, para essa barra verde, a gente já vai começar a perceber uma mudança de direção aqui, ó. Beleza? Aí vocês vão ver o quê? A gente teve uma alta aqui, ó, do início do movimento até esse topinho aqui, a gente teve uma alta de 2%. E essa alta, ela é mostrada nessas barras verdes aqui, ó, nessas barrinhas verdes. E vocês vão ver também que no momento em que mudou a cor para azul de novo, a gente começa a ver uma correção aqui, ó. Vai ficar bagunçado isso aqui, mas não tem problema nenhum. A gente vê uma correção mais forte aqui e uma continuidade dessa correção aqui. Essa vela aqui engana, viu? Depois eu vou mostrar para vocês o que significa cada velinha dessas aqui. Vocês têm que entender isso para saberem quando entrar e saberem quando sair de uma operação. A cada vela dessas aqui, no meu caso eu uso Heiken Nash, tá? Cada vela dessas aqui tem uma mensagem para me passar. Se eu não souber fazer a leitura disso aqui, mesmo que eu tenha bot, mesmo que eu tenha Smart Money Hunter, mesmo que eu tenha 1000 indicadores, eu não vou conseguir lucrar no trade. Eu preciso saber o que o gráfico de velas está me indicando aqui. Beleza? Então tá, a gente já escolheu aqui os nossos dois indicadores, que são o Smart Money Hunter e o exponencial. O que eu preciso fazer? Eu digo isso para vocês com muita frequência. Eu preciso passar horas na frente desse gráfico. Eu necessariamente preciso namorar o gráfico. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso entender o que ele está me dizendo. Não adianta eu olhar, e vocês vão me dar razão. No íntimo de vocês, vocês vão me dar razão. O que adianta para mim eu olhar para esse gráfico assim como ele está, exatamente assim como ele está, e não ter a menor noção do que ele está me dizendo?
Eu preciso entender a informação, porque no momento em que eu entendo a informação, no momento que eu dialogo com o gráfico, eu consigo tirar proveito disso. E por mais chato que seja esse mimimi, esse blá, 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 é chato, mas é importante, galera. Acreditem que é importante. Se eu não souber enxergar que essa vela aqui, ó, essa velinha aqui, ó, pequenininha, tá? Essa vela, eu vou aumentar isso aqui, vocês precisam entender o que essa vela significa. Eu tenho aqui uma vela de dúvida, tá? É essa aqui, ó. Uma vela de dúvida. Beleza? Essa vela aqui me diz que o mercado não sabe se tem mais comprador, mais vendedor, e alguém vai fazer um movimento. Quem é que me mostrou um movimento aqui? Ó, o TradingView gratuito é bom por isso. Toda hora enchendo os tubos. Quem é que me mostrou aqui que vai haver um movimento? Essa vela aqui, ó. Essa vela me mostra que depois de uma indecisão do mercado, começou a entrar compra. Tá? No caso aqui, os touros começaram a atuar no mercado. Começou a entrar dinheiro nesse ativo aqui, é o Bitcoin no caso. Tá? Depois de uma vela dessas aqui, podem ver que ela tem o corpo grande, o corpo dela é grande, e a máxima dela está bem longe. Está bem lá em cima, ó. A máxima, o pavio aqui, vai até um ponto que dá quase o mesmo tamanho do corpo. Significa o quê? Que entrou um grande volume de dinheiro aqui e teve uma continuidade, certo? Quando o preço chegou nessa máxima aqui, essa linhazinha verde, os ursos, no caso os vendedores, tentaram empurrar o preço para baixo, tentaram trazer o preço de volta para baixo, tentaram reverter a tendência. Só que não tem jeito, cara. Quando isso aqui é manipulação, viu? Isso aqui é manipulação do smart money. Quando o smart money entra em ação, não tem urso que derrube o mercado. E não tem touro que faça o mercado reverter para alta. Não tem jeito. Smart money entrou, essa vela aqui me mostra que o smart money entrou, eu posso ter a maior convicção, plena convicção, de que eu vou ter uma alta exponencial aqui. Começou a entrar dinheiro, movimento de 10%. Quando eu digo para vocês que é importante vocês saberem interpretar isso aqui, por exemplo, vocês vão necessariamente precisam saber, vou repetir, essas velas verdes aqui, elas indicam que o smart money está botando ficha no ativo. As velas, as barras verdes indicam que o volume de dinheiro é grande, que a movimentação tende a ser grande. E quando é que eu vejo que isso aqui vai começar? Quando muda de uma tendência de baixa, começa aqui, virou aqui para alta. Aqui já começou um movimento. Pode-se dizer que não é um movimento grande? Pode, porque as barras não têm muito volume. Mas no momento em que reverteu a tendência de baixa que eu estou vendo aqui, ó, isso aqui é uma tendência de baixa. Ó. Começou a diminuir o volume aqui e veio até aqui embaixo. Na hora que reverte e aparecem essas velas, vamos de novo, essas barras verdes, eu já posso ter certeza de que vai acontecer um movimento significativo, um movimento exponencial. Então, resumindo isso aqui, reverteu uma tendência de baixa, tá? Reverteu aqui essa tendência de baixa, que vinha desde aqui, ó, vinha caindo, ela reverteu. No momento em que eu vejo uma vela verde, uma barra verde como essa aqui, não tenho que ter dúvida nenhuma. Mas teve uma correção aqui, ó. Tá vendo que caiu aqui? Tô vendo, caiu. Mudou até a cor, de verde para azul. Mas o que me faz ter certeza de que o movimento vai ser exponencial?
essa tomada aqui, ó, de direção. No momento em que a gente tem uma vela de indecisão, como essa aqui é uma vela que fica com o corpo bem no meio do pavio, tem pavio para cima e tem pavio para baixo. Então isso é uma vela de indecisão. Vocês perceberam aqui que essa vela de indecisão é verde? Perceberam? Notaram que a cor dela é verde? O que isso me mostra? Me mostra que a força compradora, mesmo a vela sendo de indecisão, a força compradora é maior. Então eu já começo a pensar aqui que vai acontecer um movimento de alta. Vai acontecer o que aconteceu aqui, ó, um movimento de alta bastante significativo. Saiu dessa vela de indecisão e veio parar aqui em cima. São 10% de alta. A maioria da galera olha para um gráfico assim, vou tirar os desenhos de novo, a maioria olha para um gráfico como está esse aqui e diz que não está acontecendo nada. Porque é um gráfico de 1 hora, então é o que eu mostrei para vocês num outro vídeo. Abram esse gráfico aqui, observem o indicador aqui, ó, o exponencial, vão perceber que houve uma reversão de baixa para alta, com volume, essas velas barras, essas barras verdes, elas significam que o volume de compra ele é grande, ele é substancial. Então, quando entra um volume tão grande como isso aqui, por mais que vocês olhem para o gráfico e vejam só uma minhoca, estão vendo só uma minhoquinha aqui, ó, é nada. Está errado, gente. Está errado, porque eu vi volume aqui. Eu vou olhar aqui, ó, para esse painel e vou ver que o que estava azul antes, tá? Esse gráfico é de 1 hora, vocês vão olhar numa hora. Estava azul, agora ele está verde. Provavelmente, nesse momento aqui da reversão, começou a mudar todas as janelas aqui. Todas elas começaram a entrar cor azul, cor azul, cor azul. Quando o volume chega nesse patamar aqui, ó, nesse patamar aqui, fica tudo verde. Tudo aqui vai ficar verde. O que eu preciso fazer? Botar a ficha, como dizia o nosso amigo lá, o MF. Ficou verde. O volume aumentou aqui, ó. O volume aumentou daqui para cá, a tendência é de alta aqui. Mete ficha, cara, mete dinheiro, bota dinheiro nessa moeda porque ela vai te dar retorno, ela vai te dar lucro. Então, qual é a minha intenção aqui? É fazer com que vocês entendam o que vocês estão vendo no gráfico. Não é enxergar aqui uma minhoquinha que não está dizendo nada, enxergar um indicador todo colorido e não entender o que ele está te dizendo. É necessário que isso aqui seja entendido. A gente está falando aqui de dinheiro, lucro ou prejuízo. Então, vamos tirar da cabeça o fator diversão. Ninguém está aqui se divertindo, a gente está lidando com dinheiro. É grana, é dinheiro que tu sua para botar no bolso. Então, quando tu mete o teu dinheiro dentro de um mercado como o mercado cripto, que é extremamente volátil, tu precisa estar muito consciente do que tu está fazendo. Sabe, é um pouco chato escutar o que eu estou falando aqui, até eu me irrito. Mas é dinheiro, galera. É dinheiro, é uma grana que se vocês perderem nessa porcaria aqui, vocês vão ter que justificar para a esposa, para os filhos, quando eles pedirem um material escolar, uma roupa. Vocês botaram dinheiro aqui e perderam. Vai dizer o que para a família? Ah, eu não quis estudar, eu não quis entender o que os indicadores estão me dizendo. Aí eu perdi. Isso pode ser evitado, cara. Eu juro para vocês, um mínimo de dedicação, um mínimo de atenção, um mínimo de vontade de conversar com o gráfico e entender o que ele está te dizendo, vai evitar que vocês tenham que dar explicação para a família depois. Cara, cadê o dinheiro que era para comprar, sei lá, o gás? Pronto, vamos lá. Ah, eu perdi operando cripto, porque eu não quis parar para estudar, eu não tive tempo para aprender,
e quis enfiar a cara no mercado super volátil, super manipulado, e eu perdi o dinheiro do gás, o dinheiro da luz. Vocês estão entendendo? Parece que eu estou exagerando, mas não é exagero. Qual de vocês, depois quando a gente entrar nas perguntas, que a gente abriu os microfones, eu quero perguntar para vocês, qual de vocês nunca perdeu um dinheiro nesse mercado que não poderia ter perdido? Qual de vocês que nunca olhou para essa porcaria de gráfico aqui e pensou assim, eu vou botar $100 aqui e vou fazer 1.000? E aí tu sai com cara de tacho, 20 minutos, 15 minutos depois, sem nenhum dólar na tua conta. Qual de vocês nunca passou por isso? Não com $100, pode ser com 10. Mas quem que nunca passou por isso? Eu desafio qualquer um de vocês. Eu já passei. E é dolorido, cara. Dói pra caramba. Tu entrar com teu dinheiro ali fazendo planos, vou multiplicar, vou triplicar, duplicar, sei lá, e tu sai sem nada. Sabe por quê que tu sai sem nada? Porque tu não para. Esse é o problema, tu não para. Tu não pode ficar enfiado na frente do gráfico o dia todo, perdendo, 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 perdendo. Aí tu sai dali com cara de tacho, vai correr atrás de uma grana e bota de volta aqui, para perder de novo. Não para um minuto para entender o que tu está fazendo. Tu precisa saber o que está fazendo, precisa trocar ideia com esse gráfico, precisa entender o que tudo isso aqui que a gente está vendo significa. Não tem outra maneira. Ou para estudar, ou vai continuar perdendo para o resto da vida. Tá certo? Então, basicamente, a gente precisa duas coisas aqui. Escolher os indicadores. No caso aqui, a gente escolheu o Smart Money Hunter e o Encryptus Exponential. A gente precisa saber o que eles estão nos dizendo, precisa saber interpretar o que esses indicadores nos dizem e conhecer os fundamentos do setup. A gente vai ver isso mais para frente. Então, basicamente, esse primeiro módulo é a configuração do gráfico do TradingView. Usei o gratuito para a gente colocar só 2 indicadores. A gente percebeu aqui que os mais interessantes, pelo menos num primeiro momento, são esses 2 aqui. E agora eu vou voltar para aquela tela do Meet para a gente verificar que dúvidas temos. Se faltou alguma coisa aqui, vocês me dizem e a gente vai ver juntos. Se não entenderam o que esses gráficos, aliás, o que esses indicadores estão dizendo para vocês, vamos esclarecer. Se você não quer perder os próximos vídeos, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações.